ó Deus, aqui neste mundo. Te louvamos pelo teu servo, Senhor, tão dedicado, esmerado, desejoso, Senhor, de compartilhar os negócios do teu reino. Se dispôs nesta aula, Senhor, para nos ensinar a respeito da tua igreja que nós já amamos, doutrina que nós professamos, ó Deus. Esteja abençoando o pastor João, seu ministério, sua vida, sua família, e que esta aula hoje, Senhor, venha mais uma vez a crescer ao nosso conhecimento, meu, dos irmãos que aqui estamos, e que possamos, ó Deus, compreender a tua vontade para a tua igreja e para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito bem, nós vamos começar aqui. Eu vou aqui minha tela, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, esse aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Vou sair aqui da... Só para eu confirmar. Esse aqui. Esse aqui, pronto. Deixa eu ver aqui já. Okay. Compartilhar. Ok, nós vamos trabalhar hoje os oficiais da igreja, né? Nós vimos da última aula a chamada demissão de membros da igreja, né? A gente trabalhou um pouco isso e entramos também um pouco nos oficiais da igreja naquela ocasião. Nós vamos reprisar algumas coisas que nós vimos para seguirmos na sequência do que nós vamos estudar à luz da CIPB, da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, né? Lembrando aos amados irmãos que nós estaremos aí, dentro desse processo, estudando, né, a CIPB, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Ok? Muito bem. A nível de introdução, eu quero dizer que a nossa aula de hoje nós vamos considerar o papel dos oficiais da igreja, a sua importância e a sua relevância para a Igreja de Jesus Cristo. Veja, considerar o papel dos oficiais é de suma importância no sistema presbiteriano, né? Porque o sistema presbiteriano, a igreja presbiteriana como um todo, ela é uma igreja que trabalha o princípio de que a liderança da igreja, ela é, de fato, responsável pela vida da igreja. Por isso que se chama igreja presbiteriana, onde seus oficiais governadores são os presbíteros, são os presbíteros que governam a igreja e que nós somos chamados a respeitá-los, honrá-los e amá-los, né? Essa é a ideia que a igreja deve sustentar. Então, nós vimos que os oficiais da igreja, ela está circunscrito às suas funções e às suas deliberações no artigo 25 da nossa CIPB. Nós aprendemos que a igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante os oficiais que são classificados em ministro do evangelho, que são chamados de presbíteros docentes, depois presbíteros regentes e depois diáconos. Estes são os ofícios que são perpétuos, nós vimos na aula passada, né? Mas o seu exercício é temporário. Para o oficialado, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos civilmente capazes. Aqui eu tenho a igreja, que atua em 3 esferas. Quais são as esferas que a igreja atua? A primeira esfera que nós conhecemos é a esfera da doutrina, ou seja, é através da doutrina, do ensino correto, da palavra de Deus, que a igreja tem suas prerrogativas enlecadas e mantidas. A segunda esfera que a igreja tem é que nós vamos chamar de esfera do governo. Onde está o governo? Nos oficiais da igreja, no conselho. Aonde reside o governo da igreja presbiteriana? Né? Nos oficiais. O poder está onde? No conselho, né? E também na beneficência, né? Que é colocado aqui na beneficência, né? Ou seja, a atuação dos diáconos. Então, a doutrina, que nesse caso aí é o ofício
propriamente do pastor, do presbítero docente, o governo, que é o ofício propriamente dos presbíteros regentes da igreja, e a beneficência, que é a esfera da ação dos diáconos da igreja. Ok? Então, essas três linhas, eu vou colocar esses três corpos, por assim dizer, administrativos da igreja, cumprem as funções e as esferas da igreja. Alguma pergunta aqui, gente? Oi? Você está fazendo uma recapitulação, pastor, da semana passada? Isso. Eu estou trazendo, é porque tem que seguir a sequência. Eu quero seguir a sequência para mostrar para vocês o que nós precisamos aprender sobre esses tópicos aqui. Isso, ok. Então, tudo bem. Ok? Então, essas funções, elas são executadas pelos oficiais da igreja. Ok? Isso aqui é muito claro para nós. Nós vimos também que esses oficiais, eles são classificados de três formas, né? Ministro da palavra, o presbítero docente, presbíteros agentes e os diáconos. Então, as três esferas que nós vimos, né, doutrina, governo e beneficência, são classificadas para aqueles que são responsáveis dessas áreas, são esses três ofícios aí que você tem: pastor, presbítero e diácono. Lembrando que o diaconato ele é instituído em Atos capítulo 6, verso de 1 a 7, e 1 Timóteo capítulo 3, verso de 8 a 11, as maneiras como escolherem os seus diáconos, né? E também os presbíteros há essa classificação baseada em 1 Timóteo 5, 17, onde vai dizer que serão merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente que se fadigam na palavra e no ensino. Muito bem. Nós vemos também que esses ofícios são temporários. E são perpétuos. Então, vamos lá. Eles são, quanto à natureza, são perpétuos, quanto ao exercício, são temporários. E aí nós vemos Romanos 11, 29, né, que é os dons e vocações de Deus são irrevogáveis. E vimos também na aula passada que quem pode exercer o oficialato, né? Que são os homens maiores de 18 anos ou na maioridade, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Pois não? Pastor, a gente tem esse texto de 1 Timóteo 5,17, que é um texto inequívoco, né? Para o presbítero docente, o regente. Sim. Agora, a gente tem outros argumentos não textuais a esse respeito? Vamos lá. Não, assim, tem outros textos, não tem só 1 Timóteo 5,17, não. Tá? Eu vou ler o 1 Timóteo 5,17 porque tem umas coisas. Deixa eu sair daqui só para eu voltar lá para a gente. Eu gosto de olhar para vocês. Eu acho que assim, não ver ninguém, não. Deixa eu parar aqui a compartilhação. Olha só, 1 Timóteo 5,17. E assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Algumas traduções colocaram aqui como duplicada a honra, né? E aí tem igrejas que dizem o seguinte: não, aqui é o seguinte, aqui é uma honra, não é que você tem que pagar um salário ao pastor da igreja, nem aos presbíteros, veja. O texto é claro ao dizer que são os presbíteros que são merecedores de honorários e os que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, são dois tipos de presbíteros que são elencados aqui, né?
Mas ele diz que tanto o presbítero que governa, que preside bem, e o que ensina, eles devem ser merecedores de dobrado honorário. No meu entendimento, à luz desse texto, os presbíteros e agentes das nossas igrejas deveriam receber algum honorário. Mas não é qualquer presbítero, são os presbíteros que presidem bem, que governam bem a igreja. Tem presbítero que não está nem aí para a igreja. Isso. Tem presbítero que não está nem interessado na igreja, não sabe o que a igreja crê, o que a igreja pensa. Tem presbítero que está, né? Então, não está entendendo nada. Então, esse é o ponto. Um outro fato que se destaca aqui é que as pessoas argumentam contra essa posição, dizendo, não, mas aí, eu vi uma vez aqui na minha igreja, mesmo uma irmã falando assim, não, a questão é a seguinte, é que o pastor, ele estudou, então ele tem que ser remunerado. O texto está dizendo isso. Uhum. O texto está dizendo outra coisa. Não, aqui é uma mera honra. Pastor nem presídio tem que receber dinheiro, pai. Só que o versículo 18 diz assim para nós, olha o versículo 18. Pois a Escritura diz, ou declara, não amordaços o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, o texto está falando de dinheiro mesmo. Não é de honrar, de honra, de título, de emerência, não. É de soldo mesmo. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo texto que a gente poderia discutir aqui seria aquele texto de 1 Timóteo, de 1 Coríntios, capítulo 9, quando Paulo argumenta dentro da estrutura veterotestamentária do papel do sacerdote que serve ao altar e do altar ele se alimenta. Uhum. E ele vai usar o mesmo argumento aqui que ele usa aqui, ele vai usar lá. Porque diz a Escritura, não amordaça o boi enquanto ele pisa o trigo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, dentro do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai desenvolver também essa mesma ideia. Então, esse é o princípio maior que você tem da Escritura. Então, na Escritura eu tenho um texto claro que me informa essa distinção, há um texto claro que me informa a necessidade, e há um texto claro na Escritura que me diz que usa o paralelo do emprego, né, e do esforço de um animal, aplicando ao trabalho pastoral. Então, sim, de fato, há na Escritura um arcabouço bíblico-teológico para fundamentar o ganho ministerial de um pastor, de um ministro da palavra. Alguma pergunta aqui, gente? Para mim está claro aí. Ok? Os meninos aí, Orlando, Rogério, Antônio, tem alguma dúvida? Não está claro aí. Ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui a compartilhar a nossa tela, tá, gente? Vou voltar a compartilhar aqui. Ok. Tá vendo minha tela? Estou vendo aqui. Ok. Muito bem, então a gente lembra que nós paramos aqui, ok? Na aula passada nós paramos exatamente aqui. Seguindo agora. Agora, o artigo 26 da nossa CIPB vai dizer o seguinte: os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, os pastores e os presbíteros são oficiais diretamente ligados aos concílios da igreja. No caso, o primeiro concílio da igreja é o concílio, o segundo concílio da igreja é o presbitério, o terceiro concílio da igreja é o sínodo e o quarto concílio da igreja é o Supremo Concílio ou Assembleia Geral, né? Mas os diáconos são da igreja que pertencem. Não existe, por exemplo, ordem presbiterial, né? Ou diaconal de diáconos. Existe apenas a junta diaconal. A junta diaconal ela funciona na igreja local. Não existe esfera superior, existem concílios na junta diaconal. Olha aí, pastor. Não. Ah.
Olha, eu descobri nos mistérios. Então, aqui, os diáconos, eles pertencem à igreja local. Então, na igreja local, você vai encontrar a junta diaconal. Mas não existe uma junta diaconal regional, não existe uma junta diaconal sinodal, né? Não existe. Uma junta diaconal nacional, não existe. Ok? Alguém levanta a mão. Pode abrir o microfone, viu? Tá sem som. Isso. Obrigado. Eu gosto muito, pastor, como é que eu vou dizer, né? Desta maneira como a igreja Estrutura, né? Estrutura essa questão do diaconato. Porque, veja bem, há igrejas, e a minha ex-igreja não é exceção, em que o diácono ele vai ser quase que um governante da igreja junto com o pastor. Eu não vejo na Bíblia que o diácono é para governar a igreja. Sim. Exato. Pois é. Essa questão de você botar cada função dentro do seu lugar, do ponto de vista bíblico e teológico, isso é fundamental para o governo da igreja, eu penso, pastor. Sim. Então, você percebe, por exemplo, e aí você captou a ideia bem no eixo mesmo, viu, pastor Raimundo? A ideia, quando você tem esse artigo, é deixar bem claro para os presbiterianos que o diácono ele não pertence à esfera do governo da igreja. Isso aqui é importante, tá? Ele não governa a igreja. Isso aqui é fundamental a gente entender. O diácono oficial da igreja ele deve ser respeitado como o presbítero deve ser respeitado? Deve. Ele deve ser, as orientações dele devem ser acatadas como as orientações do presbítero? Deve sim. Porém, o diácono não tem voz diretiva na igreja. A voz dele é de socorro e de misericórdia. Agora, a gente vai encontrar também igrejas, as igrejas pentecostais, pelo menos a igreja pentecostal mais histórica, ela tem a figura do presbítero, mas o presbítero não funciona como presbítero, né? Esse é um outro lado, essa é uma outra linha. O presbítero nas igrejas pentecostais, eles se tornam uma espécie de alguém inferior ao ministro da palavra. Isso. Né? E, inclusive, cargos e carreiras dentro da igreja. Isso. Entendeu? Uma pessoa para ser um presbítero, primeiro, vamos pegar o cara para ser um diácono na igreja pentecostal hoje, eu fui da igreja pentecostal, ele tem que começar primeiro como porteiro da igreja. Desse jeito, tem que começar como porteiro da igreja. Tem que começar como porteiro da igreja. Aí ele quer crescer um pouquinho, ele vai se tornar auxiliar de trabalho. Então ele deixa a portaria da igreja e se torna auxiliar de trabalho. Sai do auxiliar de trabalho, aí ele fala, rapaz, agora eu vou ser o quê? Aí eu vou estar na escala oficial de dirigente, olha. Escala oficial de dirigente. Aí vai abrir pleito lá para o diaconato. Então ele deixa lá, diz, ó, fulano só pode ser diácono se ele tiver passado pelos 3 níveis. Qual nível? Porteiro, auxiliar de trabalho e escala de dirigente. E aí, entrou no diaconato. Não, e outra coisa, a igreja não escolhe seu diácono, né? A igreja não escolhe. Quem escolhe é o corpo diretivo, é o corpo governador da igreja. Não é a igreja que escolhe, não são os membros que fazem a eleição, escolhe, né? É o corpo lá que vai fazer isso. Aí saiu de lá, não, ele foi diácono, não, agora acho que ele pode ser presbítero. Mas falou em línguas? Ele fala em línguas? Não, então não pode. Não pode. Né? E aí vai seguindo a sequência, cara. A sequência é essa. Sequência. Sabe? Cria uma infinidade de cargos e ofícios com seus cargos e carreiras dentro da igreja. O cara ser pastor da igreja. Outro detalhe, muitas vezes nessas igrejas, os pastores, eles acabam criando uma dinastia dentro da igreja. Sim. Tipo, eu sou pastor presbiteriano, tenho meu filho. E aí, meu filho, ele quer ser pastor presbiteriano também. Mas ele quer ser pastor presbiteriano pela vontade dele.
Não é porque, olha, você é filho do pastor João Ricardo, então você tem que ser pastor. Não. Não é assim, não. Você só pode ser pastor se Deus lhe chamar, se Deus lhe vocacionar. A igreja vem em você vocação. Se ele vem em você vocação, você pode ser pastor. Isso. Né? Então, essa ideia, ela acaba pervertendo o ofício. Ok? Estou claro aqui? Perfeito, pastor. Muito bom. Seguindo aqui, ó. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho ministros e presbíteros. O que é que eles fazem? Eles pertencem a quê? Eles pertencem ao presbitério ou ao conselho, né? Isso significa que eles pertencem à igreja local. Então, os presbíteros, eles pertencem ao conselho da igreja local, né? Tanto ministros quanto presbíteros. Então, eles pertencem ao conselho local e também eles pertencem aos concílios superiores. Igreja local, tome ali como a ideia de conselho, né? Conselho da igreja. Eles pertencem ao conselho da igreja e ao presbitério. Já os diáconos pertencem à igreja local, somente. Por quê? O presbítero, no sistema presbiteriano, ele vai representar essa igreja local no presbitério. Por isso que ele toma assento no concílio da igreja presbiteriana do Brasil. Porque ele é um presbítero da igreja presbiteriana do Brasil, ele toma assento. O presbítero regente, ele é membro nato do seu concílio original. Qual é o seu concílio original? O concílio da igreja local. O pastor da igreja, ele é membro nato da onde? Do presbitério. E ele é membro ex-ofício da onde? Da igreja local, onde ele é pastor. O diácono só pertence à esfera da igreja local. Ele é membro da igreja local, o diácono, né? E ele funciona na sua junta diaconal, tranquilo, sem nenhum problema. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Ok, se não tem dúvida, eu posso seguir, né? Ainda aqui, no artigo 26, diz que os ministros são oficiais de conselho do Brasil. Opa, alguém levantou a mão? Desculpa aí, mas porque meu mouse deu um probleminha aqui agora e eu tive que mudar de canal. Ah, tá. Então, deixa eu perguntar aqui. O manual, ele prevê as funções do diácono, nesse caso Sim. da igreja? Prevê, né? sim. Prevê. Deixa eu procurar aqui para lhe dizer. Peraí, viu? Ok, aqui. Achei, tá aqui. Presbíteros diáconos. Aqui. Aqui ele coloca presbíteros e diáconos, tá? Então, aqui compete ao presbítero. E aqui, o presbítero tem nos concílios da igreja igual autoridade igual dos ministros. Agora, o diácono, artigo 453. O diácono, ele é oficial da igreja, é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, ou seja, debaixo da autoridade do conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ou seja, a manutenção do templo e tal, essas coisas todas, competência do diácono, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências, ou seja, ele é o fiscal do culto, tá? Você está na igreja lá e está lá, um jovem saiu da igreja e não quer. Não, o diácono tem a autoridade de chamar ele, botar ele para dentro do culto, ou mandar ele embora.
É a autoridade do diácono. A autoridade tem essa autoridade, né? E é isso, né? Dentro que você tem dentro das funções do diácono, né? As funções do diácono são essas, bem estabelecidas. Então, cuidar das ofertas, cuidar dos pobres, doentes e inválidos, né? Manter a ordem do culto e exercer a fiscalização para que haja, de fato, uma boa ordem, tanto na igreja, no local onde está acontecendo o sagrado serviço, quanto nas dependências em volta da igreja. Ok. Essa é a função que é estabelecida na CIPB. Mas aí não se estende para a liturgia de culto, não, né? Não, eles não são liturgos, não. Os diáconos não são liturgos, né? Os diáconos, eles não são liturgos. A liturgia pertence ao ministro da palavra. É o ministro da palavra. Mas Okay? há algum problema em o diácono, o pastor encarregar o diácono a liturgia do culto? Não há nenhum problema. Não há problema. Porém, essa não é a função. Não é a função do diácono. Veja bem, eu não estou dizendo que o diácono faça liturgia. A liturgia quem faz é o ministro de culto da palavra. Não, eu estou falando assim, a direção, veja só, no sistema presbiteriano que a gente conhece, né, de modo original e o modo brasileiro, mas o modo original é o ministro da palavra dirige todo o culto. Ele dirige todo o culto. Todo o culto é dele, pertence a ele. Ele dirige todo o culto. Toda a liturgia, ele pertence. Agora, ele pode dividir essa liturgia com os presbíteros regentes. Ele pode fazer isso. Na ausência destes, ele pode usar os diáconos. Vixe, pastor, então é sério isso aí, viu? Por que, Raimundo? Não, porque alguém assim, levantou a mão. Assim, a não ser que haja um dispositivo fora dos padrões da CIPB que dê margem para que o pastor delegue a liturgia a um diácono. Ele faz a liturgia do culto, o pastor, o ministro da palavra e do sacramento faz a liturgia do culto, ele passa a liturgia para o diácono fazer. Exato, é assim. Mas ele faz isso na ausência do oficial e presbítero. Porque quem governa a igreja são os presbíteros. A liturgia é um exercício de governo. Entendeu aqui? Nossa, pastor, hein? É bem assim. Coisa, hein? Ó, eu estou aqui, por exemplo, eu vou sair de férias agora, dia 20. Férias não, né? Recesso. Né? O pastor não tira férias, o pastor tira recesso. Então, eu estou tirando minhas férias, meu recesso, aí dia 20. O que é que eu estou fazendo? Eu estou elaborando toda a liturgia na minha ausência. Eu elaboro a liturgia todinha, deixo os presbíteros responsáveis para a liturgia, que são responsáveis. Na ausência desses presbíteros, eu vou deixar um homem crente, para exercer essa função, né, de dirigir a liturgia da igreja. Acho que um domingo só vai ter um irmão que vai dirigir a liturgia da igreja, e eu também deixo os sermões prontos para serem lidos no culto público. Uhum. Porque a tarefa da pregação pertence ao pastor da igreja, não é o presbítero, o regente, e nem o diácono, e nem o outro irmão. Bom, o irmão Orlando parece que levantou a mão, foi o irmão Rogério. Eu vou deixar alguém levantou a mão. Pode perguntar, irmão. Pode perguntar. Fui eu, Orlando. Fala, Orlando. Mas o senhor, antes de eu perguntar, o senhor já respondeu. É porque aqui em São Gonçalo, a gente ajudava a fazer a liturgia. Sim. A gente, quando o Vado era aí a gente ajudava na liturgia. Alisson, era eu e Alisson. Sim. Um revezava um dia com o outro. Sim, por causa da escala do Antônio Valdo. Só para ajudar o Vado, porque era muito cansativo para ele fazer tudo, aí a gente fazia uma escala. Sim.
Mas o senhor já respondeu, foi isso aí. Eu queria perguntar que o senhor disse que só quem podia fazer a liturgia era o presbítero? Não, presta atenção. Quem pode fazer a liturgia, elaborar a liturgia, é o ministro da palavra. Isso, foi isso mesmo. Foi isso Quem mesmo. conduz a liturgia é o ministro da palavra. Na ausência dele, ou ele pode vir com os presbíteros da igreja. Na ausência deles, os diáconos podem ser convidados a dirigir a liturgia da palavra, né? A liturgia do culto e tudo mais. Eles podem ser convidados. Mas não é função deles, é função dos presbíteros. Né? Não é nem função de irmão da igreja, é função dos presbíteros. Né? Alguém levantou a mão também. Ok. Pode falar. Fui eu que levantei e depois abaixei. Pastor. Ah, certo. Ok, alguém levantou a mão de novo. Fui Então eu de novo. vou eu, pastor. Ah, tá. Então vai eu novamente aqui. Então, veja bem. Veja, eu vou aqui trabalhar um pouco de radicalismo, só para instigar a sua pergunta, tá? Tá. Sob hipótese alguma, o diácono não pode ser liturgo? Não, eles não podem ser liturgo, salvo nos casos que eu mencionei aqui. Havendo necessidade que o pastor não possa dirigir, ou um presbítero não possa dirigir, o pastor pode determinar que um diácono possa dirigir a liturgia da igreja. Certo. Tem um presbítero e um diácono no culto. Certo. A preferência é pelo presbítero. Presbítero. Pronto, tá certo. Respondeu minha Não é pergunta. só a preferência, a prioridade, a prerrogativa é dele. A prerrogativa é dele. Prerrogativa é dele. É dele, é do presbítero. Ok. Ok. Inclusive, no ato da ceia do Senhor, por exemplo, entregar a ceia do Senhor é uma prerrogativa dos presbíteros. Aqui na igreja, quando os presbíteros estão ausentes, eu convido o diácono para fazer a distribuição dos elementos. Na ausência do diácono, eu vou entregar os elementos. Mas, pastor, assim, tem base bíblica para isso ou é apenas uma questão administrativa? Não, base bíblica tem. No Antigo Testamento, você pegar o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, que quem levava o sacrifício dos animais, né, para representar a comunidade, quem era? Os anciões do povo. Isso. Né? Então, você tem lá o sacerdote, que é a figura do ministro da palavra, e tem os anciões do povo, que é a figura dos presbíteros regentes. Então, você não tem um outro órgão, né? Você não tem outro oficial ali. São eles dois que trabalham no ofício sacramental. Sem se confundirem. É importante isso. Você não vê, por exemplo, o ancião imolando o animal, né? Quem imola o animal é o sacerdote. Rapaz, a porta estreitou, hein, pastor? Eu tenho um livro que eu traduzi, viu, pastor Raimundo, depois eu passo lá no grupo para gente, para vocês lerem, né? Tem um livro chamado A Distinção entre Presbíteros, Docentes e Regentes. Uhum. Vou colocar lá. Ele vai argumentar exatamente nessa linha. É um livro muito bom, bem didático, apresenta muito bem o sistema de governo presbiteriano, apresentando a distinção entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Muito bom. E, aliás, também, viu, ainda nessa linha também, eu estou lendo, li hoje, inclusive, estou lendo o livro Lex Rex, do Samuel Rutherford, o presbiteriano, né? Eu estou lendo a versão inglesa dele, quero comprar a versão em português que saiu agora, mas tá cara. Cara, assim, o preço tá bom, mas eu estou sem dinheiro. Ele é um livro de 700 páginas, né? Tá custando R$169 o livro. Ele diz o seguinte, que na época dele, os presbiterianos foram acusados de algumas coisas. E ele coloca lá, textualmente lá, que
No presbiterianismo é proibido. É proibido. O presbítero assumir a pregação da palavra no lugar do pastor. É mesmo? É. E Samuel Rutherford foi um dos eminentes teólogos da Assembleia de Westminster. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa estudar, mergulhar, aprender mais sobre o sistema de governo presbiteriano, né? A gente, por exemplo, a gente vai ter aí esse desdobramento, assim, essa vertente, que inclusive eu creio é bíblica. Quando a gente chega na comunidade, pastor, isso gera um burburinho tremendo. Por quê? Porque vão dizer, o pastor sabe disso mais do que eu, né? Sabe disso. Você está na lida aí já há muitos anos, na igreja presbiteriana. Então, vão dizer que a igreja sofre de engessamento. Eu vi gente dizendo assim, ó, não vou dizer onde foi não, tá? Dizendo assim, não, mas assim, não precisa o pastor fazer ordem de culto, porque ele não pode fazer. Né? Não precisa. Tem gente que pensa que é assim. Tem muito disso mesmo, tem muito disso. As pessoas não entendem por que as coisas funcionam, ou não querem entender por que as coisas funcionam. E ainda fazem comparação, né? Olha lá aquela igreja que teve culto lá, tão animada e tal, teve algum problema ali? Alguém se perdeu a salvação por causa daquilo e tal, né? O problema não é esse, né? O problema é que Deus não ordenou aquilo, né? Isso, o problema é esse. Exatamente. Vamos seguir aqui? Isso. Vamos lá. Então, nós temos aí o pastor, né? Ele é membro efetivo do presbitério. Ele é membro efetivo do presbitério. Agora, o regimento interno para o presbitério, no parágrafo 2º, na reunião, diz o seguinte: na reunião ordinária, o ministro apresentará à mesa diretora a sua carteira de ministro e o relatório anual de atividades. Nas reuniões extraordinárias, passará a apresentar a carteira de ministro. Então, lá, vai ter a reunião do presbitério. Como eu sou oficial de concílio da igreja presbiteriana, eu sou oficial do presbitério. No presbitério, na reunião ordinária, que acontece uma vez ao ano, agora minha reunião vai acontecer agora dia 12 e 13 agora de janeiro, né? Então, eu tenho que ir para essa reunião e tenho que levar a minha carteira e o meu relatório de ministro, relatório anual de atividades. Ok? Alguns presbitérios demandam que o pastor, para ter assento no concílio, ele tem que levar a sua carteira e o seu relatório anual de atividades. Isso na reunião do presbitério. Qual é o problema que a gente tem com isso? Essa resolução foi de julho de 2022, agora, Supremo Conselho. Então, mudou exatamente agora. A resolução é essa. Já no regimento interno do presbitério de 2019, nos artigos 1, no parágrafo 4º, possui uma nota onde informa que o ministro é membro nato do presbitério e que a ausência de credencial não é impedimento para que ele tome assento na reunião ordinária ou extraordinária do conselho. Você entendeu isso aqui? A questão é a seguinte: eu estou na minha casa. Qual é a minha casa? Esta aqui onde eu moro. Só que aí tem pessoas que moram nesta casa também. E, por alguma razão, me pediram para eu fazer uma determinada coisa, eu acabei esquecendo de... Vai comprar ali no mercado um pão. Eu esqueci de comprar o pão. E quando eu vou entrando em casa, e alguém, porque você esqueceu de trazer o pão, você não vai entrar na sua casa. Isso é possível? Uma pessoa me proibir de entrar na minha própria casa? Não. Então, o que é que acontece? O Supremo Conselho da Igreja disse, olha, os presbitérios que tentam penalizar pastores porque ou esqueceram a carteira de ministro,
ou não levaram o relatório de ministro, eles não podem ser impedidos de tomar assento, porque ele está no concílio natural dele. O concílio natural dele é o presbitério, porque ele é membro do presbitério, ele está na casa dele. Ele não está em outra casa. Está na casa dele. O que dele aqui? Mas quando criaram este regime, no regimento interno, esse artigo 1º, esse parágrafo 4º aí, deve ter tido, na época, uma justificativa, não, pastor? A razão foi simples, é porque o que está acontecendo? Está subindo muita denúncia no Supremo Conselho de pastores que estão sendo impedidos de tomar assento no concílio, né? Porque não levaram a carteira de ministro. Inclusive, no meu presbitério já aconteceu uma situação assim, que eu achei assim, aberrante, que foi um ministro, ele esqueceu a carteira dele, e aí ele tinha que ter uma justificativa para tomar assento no presbitério. Foi o que ele fez. Ele pegou, abriu o computador dele, entrou na internet, fez uma denúncia na polícia online, na delegacia online, registrar a queixa para poder tomar assento no plenário. Isso porque roubaram os documentos dele? Não, porque ele esqueceu o documento em casa. Nossa! Precisou fazer isso? Precisou fazer isso. Tu acredita nisso? Assim, eu disse, gente, não pode. Eu falei, não é assim, o sistema não é assim. Aí hoje, graças a Deus, o concílio aqui entendeu que não é dessa maneira. Depois de bater muito, sabe? Depois de bater muito, assim, não pode ser assim. Porque ele é membro desse concílio. Se fosse no sínodo, aí beleza. Porque no sínodo você só vai como representante, só pode exclamar no sínodo quem é o representante do sínodo, né? Ou seja, do presbitério vai para o sínodo. Como é o caso do presbítero da igreja local, né? O presbítero da igreja local ele tem que levar o relatório da mesa do conselho, levar a ata do conselho da igreja para poder tomar assento no presbitério, porque ele não é membro nato do presbitério, ele é membro nato do conselho da igreja. Então, é a gradação, né? A gente chama de gradação. Então, aqui, isso ficou bem amarrado, né? Aí, o que é que acontece? Isso aqui, ó. O presbítero. Já no regimento interno para presbitério, no artigo 4º, vai dizer assim, em qualquer reunião, a credencial do presbítero representante de igreja será o certificado de sua eleição pelo conselho ou a anotação da escolha em sua carteira de presbítero. Tratando-se de reunião ordinária anual, sendo exigidos também o livro de atas, o relatório do conselho e a estatística da respectiva igreja como requisito para tomar assento no plenário. Pronto. Esse é o passo para o presbítero. O presbítero vai ser representante da igreja de Cruz das Almas, lá no Presbitério Central da Bahia. O presbítero precisa, de maneira peremptória, levar esses documentos. Ou seja, a sua credencial, que comprova que ele foi escolhido pelo conselho como representante, o livro atas da igreja, o relatório da mesa do conselho, e junto com o relatório de estatística. Se ele não levar essas coisas, a igreja não toma assento. Então, a igreja não tem... Então, o presbitério não acredita que a presença do presbítero seja suficiente para legalizar o seu assento. Não é que ela não acredita. É porque a regra, nesse quesito, é clara. Há uma legislação estabelecida para isso. Assim. A legislação você tem que apresentar a sua credencial. Assim. O que credencia você que, de fato, você é representante desse conselho? Porque no conselho da igreja presbiteriana, no caso de um presbitério, qualquer presbítero pode ir para essa reunião. Mas nem todos os presbíteros estão habilitados a falar nessa reunião porque não foi representante. Tá. Então quer dizer que a igreja
nomeou aquele presbítero para representá-la naquela reunião, não é isso? Naquela reunião, exato. Nomeia aquele sim. presbítero. Nomear é um nome que a gente... Mas, na verdade, a igreja... O conselho escolhe aquele presbítero para representar a igreja naquele conselho, naquela reunião. Então, agora faz sentido, pastor. Isso. O que acontece? Eu posso chegar em qualquer reunião, de qualquer presbitério desse Brasil, e participar da reunião, dessa reunião. Não sou membro daquele concílio, por exemplo, você vai ter reunião do presbitério central. Aí eu vou lá, estou passando lá em Feira de Santana, estou tendo reunião do presbitério, vou assistir a reunião do presbitério. Eu posso participar de toda a reunião tranquilamente. Eu entro como membro correspondente. Na minha carteira é anotado como membro correspondente. Porém, eu não sou membro representante de nenhuma igreja. Por isso que eu não terei direito de deliberar alguma coisa. Eu posso fazer uso da palavra, mas não posso votar para deliberar alguma coisa. Porque eu não sou representante, né? Não sou representante. Então, a credencial, ela funciona com essa finalidade. Ok? Alguma pergunta? Não, tá beleza. Por mim, tá bem. Ainda nesse artigo 26, ainda falando do presbítero, o que é que a gente aprende aqui? É que o presbítero é membro efetivo do conselho local, ou seja, ele é membro do conselho local porque ele é membro da igreja local, efetivamente. Então, o presbítero é membro natural do conselho, devendo marcar sua presença em cada reunião onde se tem assento permanente. Quando eleito representante da igreja, junto ao presbitério, ele toma assento e dá assento à igreja naquele concílio, na reunião preparatória, mediante a apresentação de sua credencial. Então, quando ele vai para o presbitério como representante, ele toma assento no presbitério e ele dá assento à igreja quando ele apresenta a credencial de que ele foi eleito pelo conselho da igreja para representar aquela igreja naquela reunião, e ele apresentou todas as credenciais necessárias daqueles documentos que nós falamos no item anterior. Ficou claro aqui, né? Ainda no artigo 26, vamos ver agora o papel do diácono. O diácono, o que acontece com o diácono? O diácono, ele é membro nato da igreja local, tá? Mas é da igreja local. O ministério do diácono restringe-se à igreja local. Ele não exerce ofício de jurisdição junto a conselhos superiores. É aquilo que eu falei, né? Não há instituições superiores que o diácono represente. O diácono sem mandato não pode ficar em disponibilidade, como acontece com o presbítero. Se ele não tem mandato, ele não está exercendo, ele não é diácono em disponibilidade. Inclusive, tratei isso na aula passada sobre isso, que o Supremo Conselho, ele mandou cartas votos para que isso seja provocado uma emenda na Constituição, corrigindo esse problema, né? Porque senão o ofício é perpétuo, o exercício é temporário, então ele tem que ficar em disponibilidade. Mas a legislação silencia sobre a disponibilidade do diácono. E aí agora, em 2026, provavelmente a nossa legislação vai trazer o diácono em disponibilidade. Alguma dúvida aqui? Alguém levantou a mão? Então, quer dizer que o diácono é diácono em qualquer circunstância. Diácono, ele é diácono enquanto ele exerce o diaconato. Por exemplo, ele é eleito por 5 anos. tempo. Por 5 anos. 5 anos. Então, passou 5 anos... Ele não é mais diácono. Não é mais diácono, certo. Não é mais diácono. Embora a gente considere ele como diácono, ele não é mais diácono. Para efeitos legais, ele não é mais diácono. Certo. Diz que quando ele é eleito, é feita uma nova ordenação. Certo. Cada eleição é uma ordenação? Quando ele é eleito, ele é ordenado novamente. Sim, isso. Cada eleição. Vamos imaginar que ele vença os 5 anos, vai ser eleito por mais 5. Vai sofrer outra ordenação. Infelizmente, por causa da atual legislação. Essa outra
essa outra, como é que chama, né? Contradição. Não, essa outra eleição, ordenação, o espírito dela é para mostrar, não sei, tipo assim, a legalidade, ou Não, tipo... o que que acontece? É porque legalmente ele não fica em disponibilidade. Ele não fica em disponibilidade. Por exemplo, vamos pegar aí o caso de Cruz, se você tem presbíteros que estão em disponibilidade. Quando acontece a eleição, né, quando aconteceu a eleição deles, eles não serão ordenados presbíteros. Eles já são presbíteros. Eles vão ser instalados no ofício. Sim, entendi. Já o diaconato, ele não está em disponibilidade. Não existe diácono disponível. Entendo. Não há mais Existe, diácono. isso. Existem homens que... com mandato. Exato, porque ele não tem mais o mandato. O mandato se encerrou. Então, ele acabou. Né? Isso. Então, não há mais diácono disponível, por assim dizer. Isso. Não é diácono disponível. Então, o que vai acontecer? Existem homens que exerceram o diaconato. Uhum. Eles são chamados, são eleitos pela igreja e são ordenados novamente a diaconato. Isso será mudado em 2026, querendo Deus. Deve haver alguma razão, pastor, para que a igreja não queira mais aquele irmão como diácono? Sim, há vários fatores. Não exerceu bem a sua função, não desenvolveu bem o trabalho, ou o dom dele é outro. Né? Ele pode ser um presbítero. Né? Tem muita gente assim. Tem muito presbítero que está no presbiterato, que é diácono, e tem muito diácono que está no diaconato, que é presbítero. Não se definiu o dom do indivíduo, né? Na verdade, não se percebeu ainda a vocação dele. Nem ele chegou à vocação dele, nem a igreja. Então, isso é uma questão de muita maturidade de estudo bíblico, oração e tudo mais, né? Eu teria uma outra pergunta, pastor, mas eu não quero tomar tempo da aula nem atrapalhar os outros irmãos aí, viu? Não, pode perguntar. Os irmãos têm alguma objeção? Se o irmão Raimundo fazer a pergunta? Não, pode perguntar, pastor. Pergunte aí, pastor. Então, veja bem, o que acontece? O culto, eu já sei que o diácono, em hipótese alguma, deveria ser o liturgo da igreja, né? Sim. Isso eu já sei. No caso de o pastor necessitar circunstancialmente da diaconia na liturgia, não sei, porque aí já vai ser uma coisa que vai fugir, já vai fugir, né? A CPB. É assim, deixa eu tentar ver. No caso do pastor precisar da diaconia na liturgia, esse diácono deveria ter um mínimo de qualificação técnica, não é não? Veja bem, aí entrou num outro ponto, tá? Num outro ponto importante. A igreja presbiteriana, ela não permite que um diácono seja um diácono sem instrução. Opa. Nem um presbítero. Opa. Ele precisa ter leitura, a gente acaba escolhendo para ter um oficial, mas a nossa igreja não permite. Pô, pastor, aquele negócio do camarada. Pastor, você vai me dando corda, eu vou andando. Você vai deixando o novelo na minha mão, eu vou puxando linha, viu? Então, assim, ó, como é que funciona assim? Ó? Aquele irmão é dedicado, aquele irmão eleitor da palavra, aquele irmão, você está entendendo? Tem boa vontade, aquele cara é assim, ele pau para toda a obra, tá entendendo, né? Sim, estou entendendo. Se você chamar, ele vai e tal, e tá lá e tal. Mesmo nessa questão, não se abre uma exceção para ele? Embora ele seja um indivíduo que não tenha leitura. Olha, a tendência das igrejas é fazer isso. Aqui na nossa igreja nós temos um caso assim.
Entendeu? É um irmão muito dedicado, é um diácono. Você vê que ele é um diácono mesmo. O que falta nele é leitura. Sabe? Tem essa Saber coisa. ler. Então, aqui o conselho, aqui, eu sempre digo, o conselho acaba dizendo, não, vamos deixar, então a gente vai trabalhando nesse naipe, né, nessa linha. Aí hoje a gente está trabalhando para ver se a gente chama diáconos, coloca diáconos que sejam habilidosos, né, habilidosos, como requer a tarefa o exige, né. Ó, o que diz lá? Cheio de sabedoria, cheio de fé, né? Está lá no texto da Escritura. Eu lembro muito bem que uma certa feita eu dei um estudo na igreja lá onde eu era lá em Recife sobre presbiterato. Eu não sabia que no conselho da igreja tinha um analfabeto. Não sabia. Eu não sabia que no conselho. Agora, Aí eu toquei nesses assuntos, né? Que não podia ser analfabeto, que não podia... Tinha que saber ler e tal, ter habilidade, leitura. Esse irmão muito humilde, rapaz. Muito humilde, muito humilde. Chegou para mim assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Depois desse eu descobri que eu não sei para ser presbítero, não. Mas por quê, meu irmão? Eu não sei ler. Eu não sei contradizer os que ferem a doutrina, eu não sei argumentar, eu sirvo a igreja com o coração, mas falta em mim isso tudo que o irmão falou. Ele foi e entregou o diaconato. Olha, pense num peso que deu no meu coração. Sabe? Um irmão muito dedicado, né? Mas ele entendeu. E assim, ele não ficou com raiva de mim por causa daquilo. Sabe? Não ficou com raiva de mim por causa daquilo, ele continuou. E sempre que eu ele encontrava, eu falava, ô, presbítero Trezena. Ele falava assim, não, eu já fui presbítero. Não, o senhor sempre será presbítero, porque o dom e a vocação de Deus é irrevogável. Né? Então, tem casos e casos, viu, irmão Raimundo? Casos e casos. A gente precisa ponderar isso. Mas, assim, se for seguir o texto legal, é isso. O texto legal vai dessa maneira. Ok, seguindo aqui. Artigo 27. O ministro é membro ex officio do presbitério e do conselho quando for pastor da igreja, do sínodo e do semiconcílio quando eleito representante. O presbítero é membro ex officio do conselho e também dos conselhos superiores quando eleito para tal fim. Artigo 1º. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3, desde que jurisdicionado por aquele concílio. Então, vamos lá. O artigo 99 da CIPB diz assim, ó, haverá 3 categorias de comissões temporárias, permanentes e especiais. Aí, item 1, item 2. As permanentes, né? As que funcionam durante o interregno dos concílios para dirimir assuntos que lhes sejam entregues pelos mesmos e cujo mandato se extinguirá com a reunião ordinária seguinte do aludido concílio, a qual deverão apresentar relatórios. Artigo 3º, item 3º, especiais, as que recebem poderes específicos para tratar em definitivo de certos assuntos e cujo mandato se extinguirá ao apresentar o relatório final. Então, veja bem, esse é o caso do presbítero e ministro, que são membros ex officio desse sentido. Para atender às leis civis, aqui, ó, o ministro será considerado membro da igreja de que for pastor, continuando, porém, sob jurisdição do presbitério. Então, há uma demanda civil na igreja. Quem é responsável? O pastor da igreja. E aí ele se torna membro da igreja para tratar das questões civis. Muito bem, o que a gente aprende? Dialogando com as fontes aqui. Tenho. Ok, quem levantou a pergunta? Vai lá. Não se esqueça de mim. Olha, pastor, eu estou sendo aqui ipsiliteri. Olha só. Certo. Para atender a leis civis, o ministro
será considerado. Ele não é. Não é. Ele não é. Ele é Não é. considerado. Ah, Ipsiliter é isso aqui, né? sim. Então, ele não é. Aí eu vou entender, Não. então, que o ministro da palavra, ele é membro do presbitério, mas não da igreja. Legalmente. Vamos lá, presta atenção. Aqui é para atender às questões da lei civis. Olha lá. Isso. Para atender às questões das leis civis, a normativa legal do país. Certo. Ele será considerado membro da igreja, É porque alguém tem que responder pela igreja civilmente, né? civilmente. Isso. Agora, o artigo 27. O ministro é membro ex officio do presbitério e do conselho quando ele é pastor da igreja. Então, quando ele é pastor da igreja, ele é ministro ex officio do presbitério, membro ex officio e membro ex officio do conselho. Por quê? Porque, para fins civis, ele é membro da igreja. Uhum. Então, quando ele se torna membro, quando ele se torna pastor de uma igreja, ele acaba tendo, por assim dizer, duas membresias. A ex officio, logicamente, né? Ou seja, pelo dever de ser. Como ele é pastor da igreja, então ele vai responder à esfera civil como membro da igreja. A gente deve sempre lembrar que ele é membro do presbitério, ex officio, porque ele é pastor de uma igreja, e do presbitério e do conselho, porque ele é membro, ele é pastor de uma igreja. E aí vem as gradações do sínodo, né, quando eleito representante do sínodo. Então, eu sou eleito para ser representante do meu sínodo. Então, eu sou membro ex officio do sínodo. Né? O presbítero é membro ex officio do conselho e também dos conselhos superiores quando eleito para aquele fim. Se ele é eleito para aquele fim, para aquela finalidade de representar o conselho, ele é membro ex officio. Estamos nos conselhos superiores, né? Aí tem um problema aqui. Qual é o problema? Vamos lá, artigo 66. Artigo 66, viu, gente? Olha o que diz o artigo 63, 66. Os membros do conselho são os efetivos. Quem são eles? Os ministros e presbíteros que constituem o conselho, bem como o presidente da legislatura anterior. Aí eles são ex officio. Quem são? Os ministros e presbíteros em comissão ou cargos determinados por seu conselho ou presidentes de conselhos superiores, os quais gozarão de todos os direitos, menos votar. Então, vamos lá. O cara, ele é presidente do sínodo. Ele chega no conselho da Igreja de Cruz, por exemplo. Ele é membro ex officio daquele conselho. Com todos os direitos, menos o de votar. Ok? Ele é membro correspondente. Ok, alguém levantou a mão. Eu? Pois não, Rapaz, ainda que a igreja não tenha nenhum conhecimento privativo dele, Sim. tá certo. Ele é membro, ele acaba sendo membro ex officio de qualquer conselho da igreja. Eu lembro que uma vez, você tem ideia o que é que acontece? Eu estava na reunião do presbitério, no presbitério que eu fazia parte, e aí o presidente do sínodo chegou nessa reunião e ficou conversando, tal. E aí tinha um assunto privativo para ser tratado no presbitério, para entrar nessa questão que você está falando, viu, pastor Raimundo? Tinha um assunto privativo para tratar no presbitério. E aí o presidente falou assim, ó, e era um presbítero, o presidente era um presbítero. O presbítero, eu não sei se eu posso fazer isso. A gente vai ter uma sessão assim privativa aqui do plenário, do presbitério, e eu gostaria que o irmão se retirasse. Sabe o que foi que o presbítero respondeu para ele, presidente do sínodo? Eu não posso me retirar, não. Porque eu sou presidente, eu sou membro do conselho. Se eu quiser assistir a reunião, eu vou assistir. Estava com a Constituição debaixo do braço, hein? Então, aí ele foi e abriu a Constituição e explicou. E aí, os caras olharam para vocês, mas com o assunto de vocês, eu não vou participar, não. Eu estou indo embora. Ele foi lá, mas ele deixou claro que ele, se ele quisesse, ele ia participar da reunião. Agora, pasmo.
A reunião era para falar exatamente dele. Então por isso que ele estava. Mas ele não sabia, né? Ele não sabia. Ele Ele não sabia, que não, né? não sabia, não. Ah. Mas, e aí, quando ele saiu, o pessoal começou a comentar sobre ele como presidente e tal, pai do concílio e tal. E aí eu disse, rapaz, né, como é que a coisa funciona, né? Então, se ele quisesse, a reunião não ia acontecer. Eu, não, vou ficar. Aí não ia acontecer. Qual é a pauta que ia discutir, então? Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, esse é um ponto interessante que você tem. Os membros correspondentes são os ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que, embora não efetivos, estejam presentes, podendo fazer uso da palavra. Então, eu sou um pastor presbiteriano da Igreja de Riachão e está tendo um presbitério, um presbitério, lá em São Paulo. Eu vou lá assistir aquela reunião, eu sou membro correspondente dela, daquela reunião. Sou membro correspondente. Né? Meu irmão aí, pastor Roberto Carvalho, irmão Roberto, né? Já verei? Roberto Carvalho? Aqui. Ele está aqui na reunião nossa. O presbítero Roberto, né? Roberto Carvalho. Pois não, presbítero, pode falar. Abre o microfone. Não te escuto. Ele está falando que está de plantão. Ah, tá de plantão. Não pode falar, não pode falar. Entendi. Ok, mas qualquer dúvida pode deixar no chat, viu? Muito bem. Ele também pode ser visitantes, né? São ministros de qualquer comunidade evangélica que serão convidados a tomar assento sem direito de deliberar. Ou seja, o cara da Assembleia de Deus, ele vai lá visitar a igreja, a nossa reunião no nosso presbitério, ele é convidado a tomar assento, mas ele não pode votar, ele não pode deliberar nada. Ele pode fazer uso da palavra, mas não pode deliberar. Né? Parágrafo único. O dispositivo da linha B deste artigo, ou seja, o ex-ofício, não se aplica aos conselhos, ou seja, que vai dizer que os conselhos, eles não têm membros ex-ofício no sentido como é colocado aqui no artigo. Né? Agora, vamos lá. O artigo 66 diz assim, isso tudo que eu li aqui para vocês, está lá, né? É disposto a isso aí. Agora, como lidar com isso? Vamos lá. O artigo 66 e seus dispositivos nos ensina algumas coisas interessantes. Ó. Nos leva a voltar para o artigo 27, tentar entender como é que essa membro ex-ofício, membro nato, como é que é isso? Como se explica isso? A resposta é a seguinte. O membro ex-ofício, em decorrência de seu pertencimento nato ao conselho ou presbitério, é também membro efetivo e, como tal, goza de todos os direitos nesse concílio, conforme nós aprendemos no artigo 66, a linha A da nossa CI. O membro ex-ofício, em decorrência de outra posição, que não a de pertencimento nato do concílio, ele goza de todos os direitos, menos o de votar. É o que está lá preceituado no artigo 66, a linha B da CI-PB. Essa distinção recai sobre membros de um concílio que, em decorrência dessa condição, tem autuação em outro concílio. É o caso de ministros e presbíteros referidos no artigo 66, a linha B da nossa CI. Isso aqui é para explicar que o membro ex-ofício, quando ele pertence àquele concílio nato, e ele vai se tornar representante daquele concílio em outros concílios superiores. É basicamente essa ideia que você tem dentro da CIPB, para mostrar que é uma distinção entre o membro efetivo e o membro ex-ofício. Só que o membro ex-ofício, como diz, né? O membro ex-ofício, ele é ex-ofício porque ele pertence àquele conselho ou presbitério, que também é membro efetivo. Eu sou membro efetivo do meu presbitério,
Mas eu posso ser membro ex officio dele quando? Quando eu for eleito pastor de uma igreja. Como nós vimos, para efeitos civis, eu vou ser o pastor, o membro da igreja, para representar a igreja na esfera civil. Por isso que meu pertencimento lá nos outros concílios serão ex officio. Deu para entender aqui, não foi? Para mim, complicou um pouquinho aí, pastor, mas eu vou considerar. Vamos lá. Aí, ó, vamos lá. Vou ler de novo, Aqui, viu? Aqui, ó, Raimundo. Para evitar essa confusão, há uma proposta do Supremo Conselho para uma emenda constitucional que dirá o seguinte: no caso do artigo 27 da CI, veja como vai ficar simples. Ministros e presbíteros são membros efetivos. Só isso. Agora simplificou. Melhorou. Entendeu? Então, ministros e presbíteros são membros efetivos dos seus concílios. Acabou. Morreu o assunto. Porque, na verdade, é isso que está sendo dito no artigo 66 e no artigo 27. Aí, no artigo 27, vai simplificar, vai deixar bem claro lá que eles são membros efetivos dos seus concílios. Quem? Os pastores e os presbíteros. Isso. Ok? Essa é a ideia. Porque você não fica aquela questão, ele é membro efetivo ou ele é membro ex officio? Ele é as duas coisas. Porque ele é membro efetivo do seu concílio. Melhorou. Ok? Isso. E a nossa última fala é o artigo 29, que vai dizer assim: nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra sua vontade. Um cara, ele não pode ser pastor e presbítero ao mesmo tempo. Presbítero é a gente, né? Ele não pode. Pastor e diácono ao mesmo tempo. Presbítero e diácono ao mesmo tempo. Ninguém, né? Nenhum oficial pode dizer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Eu não quero... eu não quero fazer isso aqui, então você não pode obrigar. Alguém levantou a mão. Eu posso ser presbítero? Se tornar membro da igreja... Sim. Meu irmão, esse é o entrave que a gente tem. Pode sim. Pode ser presbítero. A sua vocação, aí o presbítero é a vocação para regência. Presbítero é regente, né? Você pode ser presbítero docente para a sua vocação de docente, do pastor da igreja. São vocações diferentes, né? Sim. Aí, por exemplo, eu quero servir na igreja como presbítero regente. Aí eu posso, mesmo sendo docente. Pode sim. Não há nenhum impedimento, não. Tá. Agora, você não pode exercer os 2 ofícios ao mesmo tempo. Certo. Ok? Ali na igreja, para fins de oficialato, eu sou ou um ou outro. Um ou outro. Exato. Você não pode exercer os 2 simultaneamente. Tipo assim, você foi eleito para ser presbítero regente da igreja. Você vai continuar como presbítero regente, trabalhando, desenvolvendo, vivendo, tal, beleza. Mas você sentiu um chamado de voltar para o ministério. Você vai fazer todas as etapas que são exigidas, né? Candidatura e tal, e quando chega lá no presbitério, passou aqui, fez toda a aprovação e tal, aí você é ordenado ministro da palavra. Nesse caso, esse é o caminho natural, seria o caminho natural, né? Como você já foi ordenado ministro da palavra, o presbitério reconhece sua ordenação. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, o ofício ele é perpétuo, mas a função é temporária, como nós vimos no artigo 25, parágrafo 1º. O ofício começa com a ordenação, ou seja, o exercício ou a função inicia-se com o mandato. Então, quando eu fui ordenado, eu tenho um ofício. O exercício é quando eu começo o meu mandato. Uma concessão da Assembleia por meio da votação, é essa a ideia do mandato, né? Desta maneira, um oficial pode ter até 3 ofícios. Ou seja, ele pode ser pastor, presbítero e diácono. Essa pergunta que você levantou, entendeu?
mas nunca poderá exercer mais de um. Ele pode ser as 3 coisas, mas ele não pode exercer mais de um. O exercício desse dom, desse oficialado, tem que ser um. Né? Ofícios que trazem permanentemente, mas somente exerce do pastor docente. Né? No caso, alguns pastores foram ordenados anteriormente diáconos e depois presbíteros. Ofícios que trazem permanentemente na vida, né? Mas somente exerce de pastor docente. Por mais que a igreja esteja carente de oficiais, não pode constranger uma pessoa a aceitar o oficialato contra sua vontade, embora a vontade de Deus deva prevalecer sobre a nossa. A gente precisa de um diácono e tal, para chegar por... eu tenho um rapaz aqui que eu oro para que ele se torne um presbítero da igreja. Eu disse, pai, como é que é? Não, pastor, deixa quieto, deixa isso para depois, não, tenho vocação e tal. Então, parei de insistir, porque é o que diz a nossa CI. Se a pessoa não quer, você não pode obrigar a pessoa a ser. Né? Isso é importante. Alguma pergunta, gente? Alguém levantou a mão, foi o Orlando, parece, não? Irmão Antônio? Orlando. Não sei, parece que alguém levantou a mão aí. É isso aí. Foi Orlando. Levanta, Orlando. Fala, Orlando. Libera o microfone, Orlando. Você clica na tela, aí vai aparecer o microfone e clica no microfone. Orlando tá com a mão levantada aí, Mike. Deixa eu ver aqui a fila. Não. Aqui o irmão Roberto está perguntando uma coisa interessante aqui, né? Não precisa ser diácono, depois presbítero para se tornar pastor. Não, na igreja presbiteriana não há essa exigência, tá? Na igreja presbiteriana é a vocação, é o chamado. A pessoa foi vocacionada para ser... Quem foi que saiu daí, gente? Quem saiu da sala? Alguém saiu da sala? Não sei quem saiu da sala. Alguém saiu da sala. Foi. Então, o que acontece, irmão Roberto? A pessoa lá... por exemplo, eu nunca fui presbítero na igreja presbiteriana. Também nunca fui diácono. Né? Então, o que acontece? Na igreja presbiteriana, eu cheguei, me tornei membro, me tornei professor de escola dominical, dei aula na escola dominical e depois fui encaminhado pelo conselho da igreja ao seminário, ao presbitério. Do presbitério fui para o seminário, né? Terminei o seminário, voltei para o presbitério, recebi licenciatura de um ano no presbitério. Depois de um ano de licenciatura, fui ordenado e hoje continuo pastor da igreja presbiteriana. Então, não há essa gradação, não há essa escadinha, né, que muitas denominações têm. Então, o caminho é basicamente esse. Se você tem vocação, você é colocado na vocação que você é chamado. Qual é a sua vocação? Sou vocacionado para ser diácono, para ser diácono. Entendeu aqui, né, presbítero Roberto? Orlando Saldanha, levantou a mão. Pode falar, Orlando. É sardinha, pastor. É o quê? É Orlando Sardinha mesmo. Ah, é Sardinha. Eu falei Saldanha, não foi? Oxe, Foi. Pastor, Fala. aqui tinha um rapaz que trabalhou aqui em São Gonçalo, que ele era tudo. Ele era diácono, ele era pastor, ele era dirigente, ele era tesoureiro, era tudo. Eita fogo. Batia o escanteio, ia para a área, cabeceava a bola e defendia. E ainda fazia o gol, né? E fazia gol. Gente, esse é um sinal de uma igreja, desculpa a expressão, mas uma igreja acomodada. Porque a função da igreja, ela tem que ser, de fato, de ser uma igreja que tem dons. Né?
lembremos que os oficialatos da igreja são dons. Então, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Né? Às vezes acontece o caso da pessoa querer assumir tudo, e aí também é ruim. Fala, Orlando, pode abrir o microfone. Esse rapaz aí dizia que sabia fazer tudo. Aqui tinha tesoureiro, tinha tudo, mas só que ele brigou com todo mundo. Brigou com todo mundo, começou a ser tesoureiro, ele mesmo recebia, ele mesmo pegava o dízimo, ia para a rua, pagava tudo, voltava, fazia tudo. Queria até, foi esse rapaz aí que queria me dar disciplina sem eu saber o que foi que eu fiz. Ah, tá, naquele caso lá que você falou, né? Veja, irmãos, há uma situação muito, muito curiosa nesse fato que o Orlando levanta para nós, que é o seguinte, eu quando assumi a igreja de Riachão, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, porque a tesoureira da igreja, ela não queria mais continuar, porque a igreja não tinha recurso, o pessoal ligava para ela, ficava cobrando, ela entregou a tesouraria da igreja. Aí ninguém queria assumir. Quem assumia a tesouraria da igreja? O pastor da igreja. Irmãos, é a pior coisa do mundo. O pastor ser tesoureiro da igreja local. Horrível. Hoje, eu brigo para não pegar tesouraria de igreja nenhuma. Há alguma proibição na CIPB? Não. É permitido, especialmente em congregações. No caso aí, Cruz das Almas, que é uma congregação, o pastor Arnaldo, ele pode ser o tesoureiro da igreja. Ele pode. Ele tem toda a prerrogativa, ele tem as funções plenas de conflito estar com ele. Mas ele sabiamente, né, decidiu manter uma mesa administrativa para poder não levar esse emprego com ele também. Né? Então, isso é importante, né? Isso é importante. Então, na igreja presbiteriana, pelo menos assim, aqui, o pastor, ele não tem acesso direto a esses recursos. Sempre é via o tesoureiro. Né? Então, é importante isso ser bem pontuado. Nesse caso aí, viu, Orlando? Ele agiu errado, agiu muito errado de somatizar tudo para ele. Não, tem que delegar funções, desenvolver funções. Opa. Pode falar. Nesses casos aí específicos citados pelo irmão Orlando, não cabe uma representação da igreja no presbitério a qual ela faz parte, não? O que é que acontece? Nesses casos, cabe uma denúncia. O irmão ele poderia denunciar, procurar um presbítero da igreja presbiteriana, formular um documento e pedir para que se apresentasse esse documento no presbitério. Lembre-se bem que o documento só é presbitério mediante um oficial do presbitério, nesse caso, um presbítero, um pastor da igreja, né? Como é uma congregação que não tem uma liderança formal, ele era a liderança formal, então o documento tem que vir na mão, né, da liderança formal. A liderança formal, ela pode remeter o documento ou rejeitar o documento. Rejeitando o documento, o membro já tem a liberdade de ir por ele sozinho, associado com testemunhas e tudo mais, encaminhar o documento para o presbitério, porque houve uma rejeição do concílio inferior, nesse caso, da pessoa responsável pela congregação naquela ocasião. Fala, Orlando. Nesse período, a igreja era a congregação era presbiterial. É isso que eu estou dizendo. O pastor vinha aqui, ele não deixava a gente conversar com o pastor, não, pastor. Ele só que falava que tinha na igreja. Ele fazia tudo. Ele que fazia tudo. Ele fazia tudo que ele fazia. Não deixava a gente se expressar, não deixava nada. Só ele podia fazer tudo com o pastor. Foi tanto que ele pediu ao pastor para marcar uma reunião com ele, comigo, eu, minha esposa, ele e El e o outro rapaz que faleceu.
Aí aconteceu assim, porque sem a presença do pastor. Entendi. Não pode, né? Nenhuma reunião, diz a nossa CIPB, é legal sem a presença do seu presidente, né? O presidente precisa estar presente, né? Salvo se ele se recusar a reunir-se, né? Você não pode. Toda reunião é legal quando você se reúne sem o pastor, né? Toda reunião ela é legal sem o pastor da igreja. Fala, pastor Raimundo. Esse irmão estava totalmente equivocado, né, pastor? Às vezes acontece o seguinte, a pessoa ela está naquela igreja, naquela comunidade, porque ela não conhece nem a legislação da igreja, como a igreja funciona. Por outro lado, as congregações, de um modo geral, presbiterianas, elas tendem a não ter uma boa formação em relação à constituição da igreja e o manual presbiteriano, né? Então, um problema sério. Inclusive, presbíteros, eles acabam não tendo a afinidade, a habilidade de lidar com isso, porque ignoram completamente o manual presbiteriano, ou seja, a CIPB, codisciplina, presbiteriologia, porque não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento. E, às vezes, os pastores que assumem as igrejas, eles acabam não ensinando isso às suas igrejas, né? Fala, pastor Raimundo. Queria depois ter uma conversa com você, assim, sobre umas coisas nesse ponto aí, viu? Eu vou ter cuidado de anotar para não esquecer. Tá bom? Anote, porque a gente conversa. Isso, beleza. Ok? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Bem, eu acho que não tem mais perguntas, né? Então, lembrando os irmãos que essa aula eu vou colocar lá no grupo para a gente poder assistir. Fala, pastor Raimundo. Amanhã, pastor, eu não vou estar na aula da confissão de fé, porque amanhã não sai da igreja, né? Aniversário da igreja de Cruz, né? Sábado e domingo. Deve ser a razão porque o pastor Ronaldo não está com a gente hoje, né? Hoje foi um dia de correria para o pessoal aqui. Imagino. Mas também eu quero dizer para os irmãos que hoje é a nossa última aula, né, dessa disciplina por hora. Ou seja, como eu digo última aula, porque eu vou entrar em recesso. O pastor não tira férias, o pastor tira recesso, né? Então, estou entrando em recesso. Então, eu preciso vou tirar aí pelo menos porque vai ser umas férias assim, meio férias lambança, né? Uma férias lambança, né? Eu chamo de férias lambança. 6 meses, assim, mais ou menos. Quem dera. Vai ser o seguinte, vai ser dia 20, aí dia 12 e 13 do meu presbitério, né? E aí eu tenho que voltar para a reunião do presbitério. Eu vou em Salvador ali, passar uns dias lá na casa dos parentes lá da minha esposa. Inclusive, ela já foi lá, foi embora hoje pela manhã, hoje de madrugada ela foi para Salvador. Eu estou indo para lá semana que vem, né? Com a graça de Deus, tem que deixar as coisas organizadas aqui. Como eu falei, né? Tem que deixar sermões prontos, liturgia pronta, né, para os irmãos presbíteros lerem os sermões na igreja, né? Então, e as liturgias prontas para quem vai conduzir toda a liturgia são os presbíteros, então tem que deixar tudo pronto. E toda a papelada do presbitério. Então, por isso, nós não vamos ter o restante de dezembro e até a terceira semana de janeiro. A gente não vai ter mais aula, porém, eu vou continuar colocando material lá no nosso grupo, tá? Para explicar as perguntas, fazer as inquirições, as nossas enquetes, para a gente poder não perder o gosto de estudar o mundo exterior, né? Okay? Se você... Fala, pastor. Nesse meio tempo, pastor, vai chegar o manual nas nossas mãos, né? Já foi pedido. O novo manual, Aí eu já vou degustando, né? Pois é. O novo manual presbiteriano está com 560 páginas, né? Tem esse manual aqui, né? Esse manual. Aí tem um novo, capa azul agora, a coisa mais linda do mundo, tá uma coisa gostosa, saborosa de ler. Eita, coisa boa. Pensa uma coisa que eu gosto, viu, gente? Eu gosto de mudar. Né? Uma coisa que é importante deixar bem claro: nós que somos reformados, precisamos conhecer a nossa doutrina, a nossa teologia, mas também o nosso governo. Isso.
né? Perfeito. Como eu falei para vocês, né? Aqui a nossa aula não é para falar de Bíblia, a gente vai falar de lei, da legislação da nossa igreja. Porque nos concílios é isso que importa. Se hoje tem um bando de pastor pica-fumo, liberal, aberto demais em nossas igrejas, é porque nós não conhecemos isso aqui. O dia que a gente conhecer isso aqui mesmo, não entra pastor liberal na igreja presbiteriana, não. Graças a Deus. Ok? Então, Deus abençoe vocês. A gente se vê na Pastor, próxima abraço. aula. Um abraço. Bom descanso, hein, pastor? Merecemos, viu? Ok? Bom Ô, descanso, Raimundo, pastor. boa noite. Oi. Boa noite, Oi. boa sorte. Ô, Raimundo, você vai falar comigo ainda hoje ou vai deixar para falar comigo amanhã? Pode ser amanhã de manhã. Amanhã, Você que uma hora, sabe, né? uma hora Você que mais sabe. tranquila. É porque aqui o pessoal já foi dormir, né? E aí eu. Entendi. Pra não fazer barulho. Ok, Deus abençoe. Viu? Roberto, o Roberto, ele está nos visitando aqui, né? O Roberto, ele é presbítero de uma igreja presbiteriana lá em Fortaleza, né? Ele é da igreja presbiteriana Kairos, né? Então, seja bem-vindo, Deus abençoe você, e nas próximas aulas estaremos aí juntos, tá bom? Muito bem. Abraço, irmãos. Deus abençoe Um a abraço, todos. Deus abençoe. Rogério, um abraço. Antônio, um abraço. Deus abençoe vocês. Falou, pastor. Um Boa abraço. noite, boa Deus fé. Obrigado, meu abençoe. irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos, boa noite, pastor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.